Boa tarde, turma do nono ano. Nós vamos fazer mais uma videoaula na língua portuguesa e a gente vai começar com o texto. O texto é um romance, né? E para falar de romance, vou dizer para você que o romance é uma forma literária que pertence ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. Romance também é oriundo dos contos épicos e revela ações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade. A obra Dom Quixote, por exemplo, que é do espanhol Miguel Cervantes, é apontada como precursora do romance moderno. Aqui no Brasil, os principais autores são Machado de Assis, Jorge Amado e Graciliano Ramos. Esta parte de falar sobre autores e suas obras, nós iremos ver em literatura, certo? Essa parte a gente está conversando aqui só a parte do que é um romance, ok? Quer dizer, um romance, no caso, é uma narrativa longa, com personagens variados, a organização é feita em torno da trama, mas a linguagem é variável, seguindo a proposta em que é ambientado, pode ser fictício ou mesclar ficção com a realidade. O texto que nós iremos ler e interpretar é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Okay? Esse texto aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma obra de Machado de Assis. Okay? Nesta obra, ele resolve contar sua vida depois de morto. Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira com esta obra, né? Além de expor de forma irônica os privilégios da elite da época. Okay? A narração é feita em primeira pessoa e postumamente, ou seja, o narrador se auto-intitula um defunto autor, okay? Um defunto que conta a sua história, né? Um morto que resolveu escrever suas memórias, sendo bem assim, né? Assim temos toda uma vida contada por alguém que não pertence mais ao mundo terrestre. Com esse procedimento, o narrador consegue ficar além do nosso julgamento terreno e, desse modo, pode contar as memórias de forma como melhor lhe convém. O foco narrativo desta obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela tem uma narração feita em primeira pessoa. A história é contada partindo de um relato do narrador, observador e protagonista, que conduz, né, o leitor e tendo em vista uma visão de mundo. Uma visão de mundo onde os seus sentimentos, né, e os seus pensamentos de vida, dessa maneira, as memórias de Brás Cubas nos permitirão ter acesso aos bastidores da sociedade carioca do século. Esta obra de Machado de Assis, ela é apoiada em dois temas. Um psicológico, né, do autor, além túmulo, né, que desse modo pode contar a sua vida de maneira arbitrária, okay? Com digressões e manipulando os fatos a revelia, sem seguir uma ordem temporal linear, né? Início, meio, fim, né? Ele não vai seguir essa ordem, né, temporal, né? Começou aqui, o meio da obra aqui e aqui o fim da obra. Ele não segue a ordem temporal linear. A morte, por exemplo, é contada antes do nascimento e dos fatos da vida. No tempo cronológico, os acontecimentos obedecem a uma ordem lógica. A infância, a adolescência, a ida para Coimbra, volta ao Brasil e morte.
A estranheza da obra começa pelo título, que sugere as memórias narradas por um defunto. O próprio narrador, no início do livro, ressalta sua condição. Trata-se de um defunto autor e não de um autor defunto. Essa é a questão. Isso consiste, né, em afirmar seus méritos, né, o mérito dele de ter feito esta obra de uma forma, digamos, bem peculiar, né? Um defunto, né, contar a sua vida, né, depois da morte fica meio difícil, é meio complicado, né, a situação. E não de um autor, como quer dizer para você, e isso consiste também em afirmar como é que se diz? Esse mérito dele, né, é um grande escritor, né, que morreu. É o mérito de um grande escritor que morreu, mas de um morto que é capaz de escrever dentro da obra, né? Realmente ele não tinha morrido, né? Mas, como nós podemos de Brás Cubas quer dizer que o escritor, né, o autor está morto, né? É uma coisa meio complicada, né? O pacto da verossimilhança sofre um choque aqui, pois os leitores da época, acostumados com a linearidade das obras, né, quer dizer, o início, o meio e o fim, eles se veem obrigados a situar-se nessa incomum situação, ok? É uma coisa que realmente não é comum, né? É incomum, né? Porque eu mesmo, como leitor, também, eu confesso para vocês que de todas as obras que eu já li, primeira vez que eu vi uma obra de um defunto contar a sua própria história. Complicado, né, pessoal? Mas, veja bem, como aqui no livro de vocês, lá na página 44 do livro 2, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, é somente o capítulo 53 da obra dele que vocês vão ler. É somente uma parte, ok? Tudo isso que eu comentei aqui foi justamente para vocês ficarem sabendo de que se trata essa obra, ok? Certo? De que se trata essa obra, como é essa obra, porque o trecho é pequeno, certo? Mas vocês, como que eu falei para vocês sobre esta obra, aqui, dá para vocês mais ou menos entender esse pequeno texto e fazer a compreensão, ok? A interpretação fica na página 45, certo? Já na parte 46, tem uma continuidade, você vai ler outro capítulo na página 46, que é o capítulo 54, ok? Está lá. Capítulo que é intitulado A Pêndula, né? Que é justamente a parte do texto, né? Aquela parte do texto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e vocês continuam também aí com a interpretação do texto, fazendo a interpretação, que já é a parte da compreensão aqui, e vai ser na página 46 e 47, ok? Da continuidade, certo? Nós temos aqui, como tem a questão de Brás Cubas e de Virgília, né? Que é outra personagem também, que faz a contracena com ele aqui dentro da obra, acontecendo com ele dentro da obra, ok? E na página 40 vai ter uma construção do texto. A construção do texto é uma unidade narrativa do capítulo de romance que vocês irão fazer, página 50, né? Página 51. E nós não iremos, né, neste momento, trabalhar os recursos de linguagem, porque, veja bem, esses recursos de linguagem nós trabalhamos no início do ano, ok? Que é a metáfora, a prosopopeia, já foi dado para vocês. Então vocês podem fazer as atividades, certo? Porque vocês já estudaram todos os recursos de linguagem relacionados a figuras de linguagem, estilística e tudo mais,
Ok? Então a gente vai para a parte da gramática, que é a continuidade de orações subordinadas. Pronto, pessoal? Eu falei para vocês que na próxima aula de português nós iríamos dar continuidade às orações subordinadas. Veja que na aula passada nós falamos sobre as orações subordinadas substantivas, né? E em espanhol a gente entrou com orações subordinadas adverbiais. Em português nós estamos agora iniciando as orações subordinadas adverbiais também. Veja bem, as orações adverbiais elas são novas, orações subordinadas adverbiais, ok? Então a gente vai ter que prestar bem atenção, que é como eu falei para vocês, vocês têm que prestar atenção na interpretação da oração dentro do período, tanto a oração principal quanto a oração subordinada, ok? Então presta atenção nessa oração subordinada adverbial causal, né? A oração subordinada adverbial causal, ele indica causa. Veja aqui uma oração aqui. Faltei à escola ontem, ó, porque estava resfriado. Veja bem, aqui nós temos a conjunção causal, porque, ok? Vou circular a conjunção, e esse porquê, ele está indicando um motivo. O motivo porque faltou à escola ontem. O motivo foi porque estava resfriado. Veja que o motivo está na oração subordinada. Por isso nós chamamos de causal. A causa a causa da falta à escola. Nós temos a primeira oração que não tem conjunção, nós colocamos como oração principal. É a análise feita aí como oração principal. E a outra a gente vai colocar oração subordinada, né? Adverbial, causal. Certo? Ok? Na oração subordinada, adverbial condicional, gente, da ideia de condição, uma condição aí para poder realmente executar a ação da oração subordinada. Veja bem como eu digo assim, ó, você não conseguirá terminar seu trabalho, ó. Oração principal, né? Você não conseguirá terminar seu trabalho. Então, para terminar o trabalho, vai ter que ter o quê? Uma condição. Essa condição, ela está sendo apoiada aqui pela conjunção condicional, se. Conjunção condicional, se. Ok? Você não conseguirá terminar seu trabalho se não, ó, a condição que é imposta aqui, ó. Ele pôs essa condição aqui. Você não conseguirá terminar seu trabalho se não tiver um pouco mais de empenho. Então, para terminar o trabalho, tem que ter o quê? Um pouco mais de empenho. Esta é a condição que está sendo apontada na oração subordinada para poder, executar o trabalho. Certo? A condição é que tem que ter um pouco mais de empenho. Então, esta oração aqui é principal e esta outra oração, da conjunção até o fim da oração aqui, é subordinada. Ela é subordinada condicional. Condicional. Certo? Condicional. Subordinada condicional. Ok? Porque ele está impondo uma condição para poder executar o trabalho que está na oração principal. Certo, gente? Qualquer dúvida, vocês sabem, né, gente? Pode entrar em contato com o Zap, mandar a oração, a gente pode analisar e, ao mesmo tempo, a gente pode também fazer uma videoconferência e
certo? Sempre depois das 2 horas. Aí, pessoal, vamos analisar essas 2 orações aqui, ok? Esses 2 períodos, aliás, certo? Cada período tem 2 orações, então vamos analisar. O primeiro período, nós temos: se queres ser aprovado, estude muito. Então nós iremos separar, né, uma oração da outra e ver onde é que está a conjunção. A conjunção está na primeira oração. Se a conjunção está na primeira oração e a segunda oração não tem conjunção, então nós chamamos de oração principal. E vamos ver o sentido, né, desse período aí, através da conjunção se. Veja o que está dizendo na oração subordinada. Se queres ser aprovado, estude muito, ok? Então estude muito se querem ser aprovados. Existe uma condição para ser aprovado. E essa condição é estudar muito, ok? Estudar muito. E o se, a condição se, ela proporciona essa condição, certo? Ok? Essa condicionalidade. Então, existe uma condição para ser aprovado. Essa condição está aqui, na oração principal. Então, a oração subordinada nós chamamos de oração subordinada. Subordinada adverbial condicional. Condicional. Vamos ver esse outro período aí, né? Vamos analisar as orações. Vamos ver o verbo. Ficou e foi. Nós temos 2 verbos, 2 orações. Vamos ver onde é que está a conjunção. A conjunção está aqui, ó, na segunda oração. Então ficou o quê? Ficou irritado. Gente, ele ficou irritado. Eu quero saber o motivo por que ele ficou irritado. Certo? Ele ficou irritado, teve um motivo para ele ficar irritado. E esse motivo está na oração subordinada. Porque foi impedido de entrar. Ele foi impedido de entrar e causou isso aqui, ó. Esse defeito aqui, ó. Ficou irritado. Oração principal, porque não tem conjunção. Certo? E aqui é a causa. A causa que provocou isso aqui, ó. Certo? Então chamamos de oração subordinada adverbial causal. Ok? Causal. Motivo da irritação. Está na oração subordinada. Certo? Então, pessoal, está mais 2 exemplos, né? Um de oração adverbial condicional e outro adverbial. Vamos falar agora da oração subordinada adverbial comparativa. Veja os exemplos aí. Descoberto porque humanos vivem mais tempo do que vivem outros mamíferos. Veja bem, pessoal, nós temos o período composto, né, por subordinação, e nós iremos analisar a conjunção. Conjunção aqui, que, certo? Aqui nós podemos ver aqui que tem uma preposição que faz a comparação, né? Descoberto porque humanos vivem mais tempo do que vivem outros mamíferos. Veja bem, pessoal, nós temos aqui, gente, uma oração subordinada adverbial comparativa, porque está comparando a vida do ser humano com a vida de outros mamíferos. Está havendo essa composição de preposição com conjunção, uma comparação, né, entre os dois, né, seres vivos, né, humano e outros mamíferos, que o ser humano vive mais do que, é uma questão de comparação, de superioridade, né, quem tem mais. Veja bem, a comparativa, ela não só pode ser de superioridade, não, ela pode ser de igualdade, de inferioridade. Veja esse outro aqui, ó. Ônibus é tão eficiente, ó, quanto é o metrô. Então existe uma igualdade. Então é comparativa. Uma oração subordinada comparativa. De igualdade, de superioridade. Ok? Os alimentos artificiais são menos nutritivos do que os naturais. Existe o quê? Uma de inferioridade.
Então, nossa fase de análise aqui. A primeira oração nós chamamos como oração principal. E a outra, oração subordinada. Subordinada adverbial, né? Comparativa. Comparativa. Preste atenção. Não importa se é de superioridade, se é de igualdade ou de inferioridade. Aqui o sentido da oração subordinada com a principal é o sentido comparativo. Está fazendo uma comparação. Certo? Este é o sentido. Fez comparação, é comparativo. Ok? Bem, turma do nono ano, estamos chegando ao fim de mais uma videoaula. Quero deixar para vocês aqui a interpretação de texto, que vai da página 44 a 57 do livro 2. E a continuação das orações subordinadas verbiais na aula 2, porque eu dividi, por ser 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, ok? Eu achei muito puxado para uma só aula vídeo, só uma vídeo aula. Então eu resolvi o seguinte: dar 3 tipos de orações adverbiais, que foi a condicional, a causal e a comparativa, certo? E na próxima aula eu darei as outras 6 que faltaram, para poder dar umas atividades para vocês, certo? Qualquer dúvida nós vamos tirar no Zoom, né, às 16 horas, ou então pelo WhatsApp. Vocês escolhem a rede social que vocês querem entrar em contato com o professor Adailson, estaria à disposição de vocês. E quero dizer que este assunto a gente vai ter que passar ele de forma detalhada, tirando as dúvidas aos poucos, ok? Sei que vocês irão pegar com tranquilidade, certo? Fique com Deus.